Oi pessoal, vamos para a questão 36, questão da Estadual do Ceará, vestibular de 2000, do ano 2000. E vamos para o enunciado e então vamos partir para as proposições. Diz assim: em relação ao período republicano em Roma, é correto afirmar que, letra A, o poder centralizador do judiciário tornava inexpressiva a atuação do Senado como órgão representativo. Pelo contrário, gente, a atuação do Senado é expressiva, inclusive é o órgão de maior relevo e importância dentro do período republicano. Nós vimos na questão 11, mas aqui a gente pode retomar, as instituições da República durante a Roma Antiga foram o Senado, órgão mais importante, e era responsável por funções legislativas, declarava a guerra e a paz, cobrava os impostos e controlava não só a administração da cidade de Roma, assim como suas finanças, Ao lado do Senado, nós tivemos a Assembleia Tribal, que tinha como função eleger o Edis Curius, ou o Edis, como alguns livros trazem, que é um órgão responsável pela conservação e limpeza da cidade de Roma, policiamento e abastecimento. Esta mesma Assembleia Tribal, formada por patrícios e gradativamente por plebeus, já tenho aí o convívio das duas classes, ela também era responsável por eleger os questores, que eram indivíduos que auxiliavam os senadores nas finanças. Por outro lado, eu tenho a Assembleia Centurial, formada por militares em números de 100. Então, são blocos formados por número de 100. Cada bloco tem um voto. O voto não é individual, o voto é por centúria. A centúria é a Assembleia responsável pela votação das leis e pela eleição dos magistrados, que são os políticos que ocupam os cargos que nós estamos aqui mencionando. Esta mesma Assembleia é responsável por eleger os censores, que são indivíduos que se dedicam à contagem da população, bem como à sua renda. Ao mesmo tempo, a Assembleia Centurial ela elege os pretores, que são funcionários públicos, servidores do Estado, responsáveis por funções judiciais ou jurídicas, tanto no campo quanto na cidade. Esta mesma Assembleia Centurial é responsável por eleger os cônsules, e os cônsules ascendem ao poder graças ao consentimento do Senado. O que fazem os cônsules? O que faz o consulado? Faz o comando do exército, convoca o Senado em virtude de alguma rebelião ou necessidade, e indica o ditador. O ditador ele é legitimado pela figura do Senado. Esta mesma Assembleia Centurial é responsável pela eleição dos ditadores, que surgem em casos excepcionais, conflitos internos ou ameaça externa em virtude de guerras, e também é de caráter temporário. Por fim, eu tenho a Concilia Plebis, que é o espaço dos plebeus, que aos poucos eu vou ter o convívio mútuo entre patrícios e plebeus, e aqui eu tenho a Assembleia Curial, que vai se dedicar aos assuntos religiosos. Este mesmo gráfico nós analisamos na questão 11. Quem acertou a 11 e não acertou a 31, pode ter análise aí deste gráfico nas duas questões. Bem, vamos voltar lá para a proposição, que aqui nós já trabalhamos as questões, as instituições do período da República. Então vamos para a nossa caneta, está aqui. O equilíbrio de poderes entre o Senado e as Assembleias. Não, quem tem maior poder é o Senado, e eu não tenho equilíbrio, As demais instituições são submissas. E Canadá, o efetivo controle político estava consolidado no poder do Senado e dos cônsules. Por que dos cônsules? Porque os cônsules está submetido ao Senado. É o próprio Senado que escolhe os cônsules, os consulados. Escolhe, mas são eleitos, e são eleitos pela Assembleia Centurial, como nós analisamos, mas a validação da aceitação dos cônsules está sob controle do Senado. Dinamarca. A contagem final dos votos nas assembleias mensais baseava-se no voto individual, e não era o caso. Como eu mencionei no gráfico anterior, cada centúria é um voto, e não cada integrante da centúria. Então a gente invalida a letra D e fica aí Canadá. Vale lembrar, pessoal, só uma ressalva, que em caso de alguma dúvida sobre alguma videoaula, vocês podem me enviar e-mail
para solicitar uma reexplicação da questão, tá? Vamos para a próxima atividade.